Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre o bastidores que saiu pela parte da manhã desta quinta, após a vitória sobre o Operário nesta última terça-feira, um bastidores que arrepia, que emociona, que mostra que de fato, querendo ou não, esse elenco está unido em prol do acesso do nosso gigante da colina. Vamos falar também sobre preparação para a partida deste próximo sábado contra o Novo Horizontino, mudanças dentro de campo. Vamos falar também sobre o próprio técnico do Novo Horizontino que se posicionou nesse confronto, que terá com o Gigante da Colina no próximo sábado. Então temos muitas novidades para vocês e é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 69 mil inscritos, mas para isso precisamos da sua ajuda. Então se inscreva, ajude o nosso crescimento. Só você apertar esse botãozinho aí, inscrever-se, que vai ajudar demais o nosso canal. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar, e principalmente ative o seu sininho de notificação, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante, primeiramente falando sobre uma notícia não tão boa assim, pois nesta parte da tarde, quinta-feira, o Vasco enfrentou a equipe do Pérolas Negras pelo Sub-20, Foi uma partida aí da Copa Rio Sub-20 e o Vasco, infelizmente, acabou sendo eliminado. O primeiro jogo foi 3-3 das quartas de final e esse segundo jogo acabou empatando em 1-1, ou seja, a decisão foi disputada nas penalidades máximas e o Vasco desperdiçou as suas 3 cobranças. Com isso, o Pérolas Negras conseguiu a classificação e chegou às semifinais da Copa Rio, vencendo nos pênaltis o Gigante da Colina por 3-0. Uma notícia chata, O Vasco passa por esse processo de reformulação do Sub-20, até porque, querendo ou não, muitos atletas que estavam nesse elenco agora vestem a camisa do profissional, Exemplo do Ignaldo, exemplo do Andrei Santos, que era o capitão do Sub-20, exemplo do próprio Figueiredo, que estava lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior no início desse ano, Marlon Gomes, muitos jogadores de fato que estavam no Sub-20 hoje estão no profissional e agora nessa categoria passa por um processo de reformulação. É realmente importante a gente ter essa noção, não cobrar muito da garotada, esperar, porque de fato Sub-20 é algo necessário, mas é algo aí que precisa de trabalho, precisa de intensificar aí essa garotada, precisa de tempo principalmente. Então a gente vai acompanhar, vai torcer, tem uma rapaziada muito boa para chegar no profissional nesses próximos anos, porém acabou fazendo com que essa saída de certos atletas prejudicassem essa categoria, mas com toda certeza a gente dará muitas alegrias, a todos nós torcedores vascaínos eliminados da Copa Rio, mas ainda tem outras competições durante esse ano de 2022. Sobre Vasco e Operário, trazer aqui também algumas informações importantes, pois hoje foi divulgada aí a seleção da galera e o Figueiredo, o Andrei, Bruno Tubarão, Alex Teixeira e Jorginho entraram na seleção. Inclusive o próprio Figueiredo entrou como lateral direito, pois ele atuou na posição nesta última partida e deu uma assistência para o gol do Alex Teixeira. Ainda sobre esse jogo entre Vasco e Operário, uma informação importante a você, torcedor vascaíno, é a segunda partida, o segundo momento aí, adversário que o Vasco consegue vencer tanto no primeiro turno quanto no segundo. O primeiro turno foi 2-0 em São Januário e agora o segundo turno foi 3-2 fora, em Ponta Grossa. Isso havia acontecido já com o Náutico, quando o Vasco ganhou de 3-2 lá nos Aflitos e venceu em São Januário por 4-1, se eu não me engano. Então hoje o Operário é o segundo adversário que o Vasco consegue vencer na Série B, tanto no primeiro turno quanto no segundo, e com essa vitória as chances de acesso do nosso Vasco da Gama sobem para 70%. O Vasco hoje tem 52 pontos, enfrenta o Novo Horizontino nesse próximo sábado, vencendo vai 55, faltando apenas 5 pontinhos para conseguir confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. E hoje pela parte da manhã foi divulgada aí os bastidores, A gente, quando o Vasco vence, fica esperando os bastidores da Vasco TV,
que é algo que anima, a gente consegue ver o elenco, consegue ver o que acontece dentro do vestiário, e alguns pontos me chamaram bastante atenção, principalmente a liderança do Nenê. A união do elenco me chamou a atenção, a importância que o Jorginho tem para esse time também me chamou a atenção, pois é um profissional que foi jogador e vestiu a camisa do Vasco, né? Foi campeão da Mercosul com o Vasco, disputou o Mundial de Clubes em 2000 com o Vasco, então sabe a grandeza e a história do Gigante da Colina. É importante, né, essa história feita como jogador e passada como treinador para o atual elenco. Isso é essencial para esse momento do Vasco hoje, para a virada que o Vasco fez nesta última terça-feira. Não foi à toa, porque tem hoje dentro do vestiário alguém que apenas não conhece, mas viveu de fato o que é o Vasco. Esteve presente numa das maiores viradas da história do Vasco da Gama. O Vasco estava sem virar desde a terceira rodada da Série B do ano passado. Então não é à toa essa virada. Passa sim pelo Jorginho, passa pela história que ele tem dentro do Vasco, passa pelo conhecimento de Vasco que o atual técnico tem. Então isso me chamou bastante a atenção. Essa liderança do Jorginho dentro do vestiário e a importância que ele tem para o Vasco. Porém, não apenas isso. O Nenê foi algo que mais me chamou a atenção, inclusive. A liderança como atleta. A gente reclama do Nenê dentro de campo, eu reclamo muito, né, da ausência de intensidade. Ele não é um atleta que impõe intensidade no jogo, tem 41 anos, falta isso. A gente viu a diferença que o Alex Teixeira trouxe, né, pro Vasco quando o Nenê saiu e entrou o Alex Teixeira no meio campo, uma maior intensidade, uma maior mobilidade. E isso, querendo ou não, tem influência total na idade do Nenê. Porém, mesmo que ele não tenha essa intensidade dentro de campo, a liderança que ele tem fora é importantíssima para o Vasco. Isso ficou claro nos bastidores. Então, sem muita enrolação, ao invés de eu ficar falando aqui, é melhor vocês darem uma olhada com os próprios olhos de vocês o que o Nenê fez nesses bastidores da Vasco TV. Tanto antes de campo, levando, né, o elenco para dentro de campo para começar ali o aquecimento, pedindo para que todos estejam juntos até o final, quando ele puxou a palavra e falou com o elenco dentro do vestiário. Todo mundo junto, caralho. Vamos. Bora. Vamos buscar o jogo o tempo inteiro, todo mundo junto. Todo mundo junto o tempo inteiro, porra. Vamos, Léo, vamos. Bora. Pô, é família, todo mundo junto, cara. Vocês precisam de vocês o tempo inteiro também. Se vão entrar, vai fazer diferença pra nós também, caralho. Vambora, porra, vamos. Você ia fazer diferença, que a gente precisava de todo mundo. Olha isso, coisa mais linda, cara. Parabéns. Isso aqui é uma família. A família tá ali dentro do campo. Mas vocês, mano, fazem a diferença junto com todo mundo aqui, é importante. Então, caralho, que coisa mais linda. Tava ali no banco, olha, todo mundo ali torcendo. E fico feliz por vocês terem feito isso daí. A gente conquistar essa vitória tão importante. E mostra que realmente o que é esse grupo, que não existia até o último minuto. Então, parabéns, estou muito orgulhoso de vocês. Como vocês viram aí, né, de fato é essencial essa presença de vestiário, essa liderança que hoje o camisa 10 do Vasco tem, sem dúvidas nenhuma, pro elenco. Se falta dentro de campo, e às vezes de fato falta essa identidade que a gente vem falando para vocês, sobra a liderança fora das quatro linhas. E para sábado, a gente também tem que trazer algumas informações, pois sábado é mais uma decisão do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco terá mais 5 decisões pela frente até o final da competição e sábado enfrenta o Novo Horizontino, uma equipe que ainda está ali na parte de baixo da tabela lutando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E uma informação importante sobre o adversário do Vasco é que o Novo Horizontino está há mais de 3 meses sem vencer fora de casa. A última vitória do Novo Horizontino jogando longe de São Paulo foi lá no dia 25 de junho, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. E o Novo Horizontino, ou seja, vem com esse tabu, esperando quebrar esse tabu dentro de São Januário, mas o Vasco é uma equipe que, pelo contrário, né, disso, né, indo até pelo mesmo caminho, aliás, já que o Novo Horizontino não ganha fora de casa, o Vasco é uma equipe que não perde dentro de casa. O Vasco tem 16 partidas, 6 empates e 10 vitórias. Então vai com confiança para esse jogo. E diante de tudo isso, de todos esses números, o técnico do Novo Horizontino falou sobre esse confronto contra o Vasco da Gama dentro de São Januário. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Clube Paulista e a expectativa para esta decisão no próximo sábado. Nós vamos fazer um final de campeonato muito interessante. Nesse momento, nós temos o plantel todo falando a mesma língua, no mesmo nível físico, no mesmo nível tático, e a gente tem muita confiança, e hoje isso veio a se confirmar aqui no jogo contra o Bahia, uma belíssima equipe, né? Que o Novo Horizontino tem tudo
para fazer um final de campeonato interessante. Temos agora a entrada na última fase da competição. Eu sempre falo, os últimos 5 jogos, tudo pode acontecer nessa competição. Veja a pressão que está em cima das equipes grandes para o acesso, né? E nós, com certeza, a jogar assim, e temos que cobrar isso, porque nesse momento todos têm condição de fazer isso, a jogar assim, dificilmente o Novo Horizontino passa susto nessa competição. Vamos ao Rio de Janeiro para fazer mais um grande jogo contra o Vasco e trazer de lá um grande resultado. E aí, torcedor animado para esta partida? Deixa claro aí nos comentários. O Vasco deve ir sim diferente. Lembrando que nesse jogo contra o Operário, os reservas decidiram para os Gigantes da Colina. 3 atletas fizeram gol e todos eles saíram do banco. O Bruno Tubarão saiu do banco e fez o primeiro gol, e o Alex Teixeira saiu também do banco e fez os 2 últimos gols do Vasco. E ainda mais, a assistência do terceiro gol do Vasco foi do Gabriel Peck, um atleta que também saiu do banco de reservas. Ou seja, né, os jogadores que estavam no banco foram essenciais, né, para a vitória do Vasco. Se tratam agora de uma opção para o técnico Jorginho, e nos treinos que aconteceram hoje, nessa sexta, irá acontecer também, aliás, nessa quinta, irá acontecer amanhã, nesta sexta, serão essenciais para o nosso Vasco da Gama e para a escalação titular. Mas pode ser que sim, haja mudança para a partida contra o Novo Horizontino. Uma mudança natural seria o Alex Teixeira entrar, devido à excelente atuação que teve nesta última terça, como a gente já falou para vocês. Porém, Alex Teixeira está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo e não joga no próximo sábado contra o Novo Horizontino. Outros jogadores que também se tornam opção é o Marlon Gomes, o Bruno Tubarão e o Gabriel Peck, que foram muito bem, saíram do banco de reservas e podem ganhar uma oportunidade no time titular. Porém, uma dessas mudanças é certa. Retorno do Yuri Lara. O Yuri Lara estava suspenso contra o Operário, retorna de suspensão e com toda certeza será o titular ao lado do Andrei Santos no meio campo, e o Zé Gabriel volta para o banco de reservas. Para esse sábado o Vasco tem alguns pendurados: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bossa Quinteiro, Matheus Barbosa, Léo Matos, Egnaldo, Andrei e Nenê são os suspensos do Gigante da Colina. Esperar que ninguém tome amarelo, porque além de Novo Horizontino, o Vasco também enfrentará uma decisão contra o Sport na 35ª rodada, jogando em Pernambuco. Então, 5 decisões restam e a gente espera que o Jorginho possa montar um elenco bom para este próximo sábado vencer o Novo Horizontino, longe do Rio de Janeiro. E para finalizar o vídeo, falar aqui sobre notícia boa, porque hoje está sendo instalada aí na sede náutica do Vasco da Gama um grande símbolo do Vasco em LED, né? Na parede aí da sede náutica da Lagoa tá aparecendo algumas fotos, e quem passar pelo local agora na parte da noite poderá admirar essa novidade da modernização do espaço, que vem sendo aí comandado inclusive pelo Zé Colmeia e com a participação de vários outros torcedores cruzmaltinos. Eu moro muito perto da sede náutica, ser sincero aqui para vocês. Eu moro na mesma região da cidade, né? Eu moro a 10, 15 minutinhos aqui da sede náutica do Vasco, na Lagoa de Rodrigo de Freitas, até menos, né? Dependendo do horário, 5 minutos. Então, um dia desse eu tô passando lá, eu passo lá, tiro uma foto, coloco para vocês nas redes sociais. Mas muito legal essa modernização aí por parte desses torcedores cruzmaltinos, que vem fazendo de tudo para que o Vasco de fato também se modernize fora das 4 linhas e nas suas sedes. Além da náutica, tem a do Calabouço, tem a de São Januário. O Vasco é um patrimônio muito grande aí para a cidade do Rio de Janeiro. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quinta-feira. Amanhã, é claro, retornaremos com o nosso Acorda Vascão e contamos aí com a sua presença. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado aqui no nosso vídeo até o final. Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.